Vimos que uma distribuição de cargas elétricas cria um campo vetorial ao seu redor, o campo elétrico E. Analogamente, um ímã cria um campo vetorial ao seu redor, o chamado campo magnético B. Se cargas elétricas criam um campo elétrico, seria razoável esperar que cargas magnéticas são as responsáveis pelo campo magnético. Entretanto, essas cargas, conhecidas como monopolos magnéticos, não são observadas. Assim, podemos nos perguntar, de onde vem o campo magnético? Bom, partículas eletricamente carregadas e que encontram-se em movimento dão origem ao campo magnético. Além disso, partículas elementares, como os elétrons, possuem um campo magnético intrínseco ao seu redor. E como fazemos para definir o campo magnético B? Bom, como vocês devem estar lembrados, definimos o campo elétrico em um ponto colocando uma carga de teste Q naquele ponto e medindo a força elétrica exercida sobre ela. Chamamos de campo elétrico a razão entre esta força e a carga. Se os monopolos magnéticos estivessem disponíveis, poderíamos definir o campo magnético de forma análoga. Como este não é o caso, precisaremos fazê-lo de outra forma. Consideraremos a força Fb exercida pelo campo magnético sobre uma partícula de carga Q e que se move no interior do campo com uma velocidade v. Nosso objetivo é determinar o campo B em um certo ponto. Para isso, lançaremos a partícula com diferentes velocidades através de tal ponto e mediremos a força exercida sobre ela. Após inúmeras tentativas, veremos que quando a velocidade está orientada ao longo de um certo eixo, a força sobre a partícula é nula. Para qualquer outra orientação de v, a magnitude da força será proporcional ao produto da magnitude da velocidade e o seno de φ, sendo φ o ângulo entre o eixo da força nula e o vetor velocidade. Outra observação importante é que a força Fb será sempre perpendicular à velocidade v. Podemos definir o campo magnético B como uma quantidade vetorial orientada ao longo do eixo de força zero. Em seguida, estimaremos a força Fb para o caso em que a velocidade v é perpendicular ao campo B e definiremos que a magnitude de B é igual à razão da magnitude da força Fb pelo produto do módulo da velocidade pelo da carga. Todos esses resultados podem ser condensados em uma única equação vetorial. Assim, a força magnética Fb será igual à carga vezes o produto vetorial entre a velocidade e o campo magnético. Observando a expressão vetorial, vemos que a força magnética Fb que atua sobre uma partícula eletricamente carregada que se move em um campo magnético B com velocidade v será sempre perpendicular à velocidade e ao campo. Como a força magnética não possui componente ao longo da velocidade da partícula, ela não é capaz de modificar a magnitude de tal velocidade. A aceleração gerada por Fb muda apenas a direção de v. Pela nossa definição, temos que a unidade de campo magnético no sistema internacional é 1 newton dividido por coulomb vezes metro por segundo. Esta unidade recebe o nome de Tesla. Assim como no caso do campo elétrico, podemos representar o campo magnético usando linhas de força. As linhas são construídas de modo que a direção do campo magnético em determinado ponto será igual à direção tangente à linha que passa por aquele ponto. O espaçamento entre as linhas representará a magnitude do campo B. Quanto mais intenso o campo, mais próximas serão as linhas. Como exemplo, podemos olhar para o campo magnético de um ímã em formato de barra. Todas as linhas de campo passam pelo interior do ímã e formam laços fechados. Elas entram por uma das extremidades do ímã e saem pela outra. A extremidade da qual emergem as linhas de campo é chamada de polo norte do ímã. Já a extremidade na qual as linhas penetram recebe o nome de polo sul. Quando aproximamos dois ímãs, vemos que polos opostos se atraem e polos iguais se repelem. Agora vamos olhar para o comportamento de partículas carregadas em trajetórias circulares. Sabemos que para um corpo descrever uma trajetória desse tipo, ele precisa estar sujeito a uma força resultante de magnitude constante e que aponta sempre para o centro do círculo. Uma partícula eletricamente carregada que se move na presença de um campo magnético com velocidade perpendicular a ele, descreve esse tipo de trajetória. Estamos interessados aqui em definir os parâmetros que caracterizam este movimento. Vamos considerar uma partícula de carga negativa -q que se move com velocidade v em um campo magnético B. Neste exemplo, escolheremos um campo magnético orientado perpendicularmente ao plano da tela,
apontando para dentro dela. Vamos supor que a velocidade v orienta-se inicialmente de baixo para cima da tela. Da nossa expressão para a força, vemos que esta estará orientada da esquerda para a direita. Uma maneira simples de determinar essa orientação é através da regra da mão direita. Colocamos os dedos, com exceção do polegar, ao longo do vetor velocidade. O polegar se manterá perpendicular aos outros dedos. Em seguida, curvaremos os dedos em direção ao vetor B, ao longo da trajetória que forma o menor ângulo possível entre V e B. Se a carga for positiva, o polegar indicará a orientação da força. Se for negativa, a orientação será oposta. Voltando ao movimento da partícula, vemos que essa força desviará sua trajetória, alterando a orientação da velocidade, mas não sua magnitude. Conforme a velocidade muda, a força também se altera. O resultado é uma trajetória circular. Como o ângulo entre V e B é sempre 90 graus, a magnitude da força será simplesmente igual a QVB. Pela segunda lei de Newton, tal força será igual ao produto da massa da partícula pela sua aceleração. Para manter um corpo de massa m em uma trajetória circular de raio r, a magnitude da força aplicada sobre ela deverá ser igual a mv² sobre r. Igualando essa expressão à da magnitude da força Fb, vemos que o raio da trajetória da nossa partícula carregada será mv sobre qb. O período t deste movimento, ou seja, o tempo de uma revolução completa, é igual à circunferência dividida pelo módulo da velocidade. Para o presente caso, o período será dado por essa expressão. Também podemos determinar a frequência do movimento, que é igual a 1 sobre o período, e a frequência angular, que é dada por 2π vezes a frequência. É interessante notar que o período do movimento, e consequentemente sua frequência e frequência angular, não depende da velocidade da partícula. Isso será válido para velocidades muito menores que a da luz. Assim, partículas com a mesma razão de carga por massa apresentarão os mesmos períodos de revolução. Agora vamos olhar um exemplo prático de aplicação de campos magnéticos. Trata-se do chamado espectrômetro de massa, um dispositivo capaz de medir a massa de partículas carregadas de forma bastante precisa. O aparato é composto basicamente por uma câmara, no interior da qual existe um campo magnético intenso. Nas proximidades da câmara, existe uma fonte capaz de liberar de forma controlada os íons que desejamos analisar. No interior da câmara é colocado um detector capaz de determinar a posição exata na qual uma partícula colide com a parede. Após ser liberado pela fonte, a partícula eletricamente carregada é acelerada por uma diferença de potencial e entra na câmara com uma velocidade v, que é perpendicular ao campo magnético B. A partir daí, a força magnética que atua sobre a partícula fará com que ela descreva uma trajetória semicircular, eventualmente atingindo o detector. Bom, e como é possível determinar a massa? Como vimos, o raio da trajetória será dado por esta expressão. A distância x entre o ponto de entrada e o ponto de colisão com o detector será 2 vezes o raio da trajetória. A intensidade do campo, a carga da partícula e a distância x são quantidades conhecidas. Concluímos daí que para determinar a massa é preciso conhecer também a velocidade. Faremos isso relacionando a velocidade com a diferença de potencial que acelerou a partícula. Pelo princípio de conservação da energia mecânica, temos que a soma da variação da energia cinética com a variação da energia potencial da partícula deverá ser nula. Supondo que ao deixar a fonte a partícula possui a velocidade aproximadamente zero, ΔK será simplesmente 1 meio de mv². A variação da energia potencial será igual ao produto da carga pela diferença de potencial, que neste caso é menos v. Assim, a velocidade será dada por essa expressão, e podemos escrever a massa da partícula em função de quantidades conhecidas.